Pessoal, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, que é a obra que contém toda a filosofia espírita. O Livro dos Médiuns já é um desdobramento de alguns assuntos do Livro dos Espíritos. É o livro que veremos em seguida, mas não logo agora. Vamos primeiramente terminar esta obra aqui, que estamos na questão 35 ainda, né? Nós estamos na parte primeira, que é as causas primárias, e nós estamos no capítulo 2, que estuda dos elementos gerais do universo. Nós vimos a formação da matéria na semana passada, e hoje vamos ver o espaço universal, que faz parte dos elementos gerais do universo, né? Até a semana passada nós vimos, recapitulando rapidinho aqui, tomamos conhecimento da fonte da matéria, né? A fonte da matéria no universo, ele é o elemento primitivo do qual deriva toda a matéria dos planetas, daquilo que nós conhecemos na Terra, dos nossos próprios corpos, dos animais, dos seres vivos, dos seres animados, dos seres inanimados, né? E também é a matéria elementar do mundo espiritual, da matéria espiritual, né? Ou seja, dos fluidos que originam o nosso perispírito, né? O nosso perispírito também ele é retirado do fluido universal de cada mundo onde vamos habitar. É isso? Portanto, ele não é mais tão elementar, já está um pouco misturado com outras moléculas características daquele mundo, né? Porque o espírito reencarna no mundo que lhe é adequado por evolução, não é isso? Um espírito atrasado não pode habitar um mundo superior. Ele não se daria bem nesse mundo, né? Ele não conseguiria sobreviver. Ele iria ser causa de perturbação daquele mundo, né? Por conta do pouco adiantamento moral. Já os espíritos superiores, eles podem vir a mundos mais atrasados por missão, não é isso? E aí eles compõem o seu perispírito dos fluidos daquele mundo. Só que ele vai tirar um fluido mais quintessenciado, né? Um fluido melhorado daquele mundo, do que os fluidos que faz o perispírito do espírito mais atrasado, dos mais atrasados daquele mundo, não é isso? Existe uma diferença nesses fluidos. Hoje vamos estudar o espaço universal. São só 2 itens. Vamos lá no 35. O espaço universal é infinito ou é limitado? Respondeu: infinito. Supõe-no limitado. Que haveria para lá de seus limites? Se ele fosse limitado, né? O que é que haveria para lá de seus limites? Isto te confunde a razão, bem sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequena esfera, na nossa terra, né, em que vos achais, que podereis compreendê-lo. Então, isso pode até doer para o homem orgulhoso, né, aqui da terra. Saber que ele não pode compreender o infinito, né? Isso não é ainda um conhecimento que os espíritos que habitam o nosso mundo conseguiriam entender. Por enquanto não é ainda. Não conseguiríamos compreendê-lo, né? É isso que ele diz aqui. Mas vamos ver aqui uma nota de Kardec. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação o coloque esse limite, né? A razão diz que, além desse limite que eu coloco, né,
alguma coisa há, alguma coisa existe. E assim, gradativamente, até ao infinito. Porquanto, embora essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço, ou seja, ainda haveria algo além desse limite. Portanto, não há limite. Se a gente colocar um limite, depois desse limite ainda tem mais coisas. Que coisa seria essa? Mesmo que fosse um espaço um espaço vazio, existiria alguma coisa, o espaço, né? É isso que ele está dizendo a nós aqui. Então, Eu sempre pensei que o chegaria tem um limite até onde existe alguma coisa. Eu pensei exatamente assim, que depois desse limite existe um espaço vazio. Eu acredito que para a expansão do que já existe. E que esse espaço tende ao infinito. Mas como ele mesmo está dizendo aí, é muito difícil a gente imaginar um negócio desse. Eu acho que a gente erra em todos, né? nós vamos ter uma surpresinha mais para frente, quando ele vai falar desse outro espaço aí, que tem mais adiante, viu? Vamos ver Porque diz que Deus não para de criar, eu imagino que tenha um espaço para coisas que vão ser criadas ainda. Isso, nós veremos que nada é vazio no espaço, pessoal. Nada é vazio. Vamos ver isso aí já já. Então, eu acho que é aqui que ele fala, o número 36. O vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Então, Beto, ó, a ideia que você tinha, Kardec fez aqui aos espíritos. O vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal, que seria depois do limite que a gente colocaria, né? Haveria um vácuo, não é isso, Beto? Que é para expansão, né? Vi que hoje não é dia de eu jogar minhas fichas, não. Então vamos ver o que é que ele respondeu aqui. Não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Então, pessoal, aquilo que nós achamos que é o vácuo não existe. Ele está ocupado por matéria que nos escapa aos sentidos e aos instrumentos que possuímos para medi-lo, ou pesá-lo, ou enxergá-lo, né? Não temos condição. Não temos condição nem de compreender como é isso, né? Que ele falou aqui. Ainda na nossa evolução deste planeta, né? Então, no item 37, já se inicia o capítulo 3º, que fala da criação. Nós vamos começar aqui sobre a criação. Formação dos mundos. Primeiramente, o Kardec faz uma observação. O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos mundos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Então, isso tudo abrange o universo. Tudo isso faz parte do universo. Os mundos que vemos, os mundos que não vemos, né? Porque os nossos instrumentos não conseguem detectar muito. Nesse tempo de Kardec, era que o homem não conseguia mesmo detectar os mundos mais distantes, né? Sabíamos que existiam 9 planetas, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Depois o Plutão não foi mais considerado um planeta, né? Ultimamente. Então, de 9 planetas, virou só 8 planetas, né? Mas, além disso, era difícil na época de Kardec se constatar. Hoje nós vemos a instrumentalidade, a tecnologia humana do nosso planeta, perceber uma quantidade imensa de astros, né? Mundo afora aí, de planetas, né? De mundos que se tornam visíveis a esses instrumentos. Mas além desses, nós sabemos que existem aqueles formados de matéria mais sutil,
destinado a espíritos mais evoluídos, os quais não conseguimos observar com nossos instrumentos. Vou dar um exemplo. Os espíritos dizem que Júpiter é o planeta mais evoluído da nossa galáxia, né? Desses 8 mundos. É Júpiter. Mas ele é imensamente maior do que a Terra. Ele é maior em tamanho. Mas ele é constituído mais de gás, né? Ele é um planeta gasoso, praticamente. Por isso ele não tem muito peso, né? E é local dos espíritos, segundo a gente sabe, através da doutrina espírita, é uma morada de espíritos bons, da segunda ordem. Olha só, pessoal. Aí imagina então a morada dos espíritos puros, como não é. Não se consegue ver esses mundos. Então, além dos nossos mundos, existem esses outros. Existem os seres animados, existem os seres inanimados, todos os astros que se movem no espaço, e assim como os fluidos que o enchem, né? A gente sabe que os fluidos enchem os espaços, né? Então, em local nenhum deixa de haver vida no universo, né? Então o universo abrange tudo isso é abrangido pelo nosso universo, né? O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Os Espíritos disseram: é fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. E se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo, e que não podendo também ser obra do acaso, né, que o acaso não existe, há de ser o quê? Obra de Deus. Então está aqui o comentário do Kardec, né? Vamos ao 38. Então ele diz: como criou Deus o universo? Para me servir de uma expressão corrente, direi: pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa verdade, essa vontade onipotente, do que estas belas palavras da Gênese, né? A Gênese que a gente conhece lá da Bíblia, né? Deus diz: faça-se a luz, e a luz foi feita. Então, os espíritos não vão procurar agulha no palheiro, né? Porque não vão achar, querer saber mais do que isso. Por enquanto não dá, nem para os espíritos mais evoluídos conseguem entender isso, imagina para nós, pessoal. Então ele diz que a melhor expressão que define a criação do mundo é essa: Deus fez através da sua vontade. Ele disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Não devemos procurar, né, buscar, por enquanto, além disso daí, né? No futuro, um dia saberemos. Vamos no 39. Eu falo no futuro espiritual nosso, né? Quando estivermos na categoria de espíritos puros, né? Inclusive está bem pertinho. Registrado aí pela frente, tá? Inclusive está bem pertinho, né, Beto? Tá bem pertinho, né? Se estivesse falando pela boca de um anjo. 39. Poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? Outra pergunta. Eu acho que o Kardec fazia essas perguntas, Beto, exatamente para que quem fosse estudar essa filosofia espírita não querer fazer, porque ele já fez, aí o cara diz: não, Kardec já fez aqui, os espíritos já explicaram, então não adianta. Kardec não deixou de fazer a pergunta e eu estou satisfeito com a resposta, né? Então era isso, ó. Perguntou se podemos conhecer o modo da formação dos mundos. Aí o Espírito respondeu: tudo o que a esse respeito se pode dizer e podeis compreender
é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Então está aí a resposta dos espíritos. A matéria está disseminada no espaço e na condensação dessa matéria é que se vai formando os mundos. Diz, Beto. Mas, João, eu já penso assim, que hoje em dia, é como você mesmo falou, nessa época do Kardec, até essa época aí, o homem tinha pouquíssima possibilidade de ver as coisas por ele mesmo, né? Porque não existia instrumento adequado, não existia a modernidade que tem hoje. Hoje em dia até isso aí fica mais compreensível, porque você vê que hoje em dia no laboratório o próprio homem vê como é que é a criação de várias reações químicas, como ele está falando aí, pela condensação da matéria disseminada no espaço. Hoje em dia o homem pode ver no microscópio um elemento se juntando com o outro e formando um terceiro, então ele já tem mais ou menos uma ideia disso aí que ele está dizendo aí, né? Obviamente que ainda está muito longe de saber de tudo, de coisas mais complexas, né? Mas já estamos começando a engatinhar pelos mais simples, né? Isso é como a gente viu nas propriedades da matéria, né? É uma transformação da matéria primitiva, né? Vai se transformando, vai se condensando, vai se transformando e vai surgindo os mundos, né? É muito interessante esse estudo aqui da formação dos mundos. Então ele diz que tudo que os espíritos podem dizer a esse respeito, né? Eles próprios, ó, tudo que a esse respeito se pode dizer, né? Que é porque eles não sabem tudo, e mesmo também nós não compreenderíamos, é que se forma pela condensação da matéria disseminada, né? No espaço. Vamos aqui, 40. Serão os cometas. A gente sabe que cometa, pessoal, são aqueles astros que viajam no espaço, né? Com grande velocidade, né? São pequenas rochas ou maiores, às vezes enormes rochas, às vezes menores, né? São aquelas rochas, algumas de gelo, né? Alguns deixam um rastro de gelo, né? Que chamam cauda, né? Cauda do cometa. Então Kardec pergunta se esses cometas, se serão eles, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em via de formação. E os espíritos disseram, isso está certo. Absurdo, porém, é acreditar-se na influência deles. Ó, pessoal, o espírito está dizendo aqui que o absurdo é você acreditar de forma mística que o planeta tem influência sobre isso, tem influência sobre aquilo, né? Planeta não, os cometas, né? Fulano, que é do signo tal, não pode sair de casa hoje porque está sob a sua ascendência astral, não sei o quê. Isso tudo são mitos, né? Misticismo, né? É isso que ele diz aqui, ó. Que os cometas podem ser considerados o início de um mundo, é certo. Mas é absurdo acreditar na influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente lhes atribuem, porquanto todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. Olha aí, em fenômenos físicos, a gente sabe que os corpos celestes, né, que são esses astros, eles influenciam uns sobre os outros, porque estando todos dentro de um universo, e como diz aquela passagem lá não sei se acho que é no Evangelho que diz, que não cai uma única folha sem que num mundo onde o outro não registre, né? Uma folha cai desse mundo, lá no outro mundo se percebe, né, que aquela folha caiu. Querem dizer com isso aí claro que isso daí é de forma figurada,
Querendo dizer que todos os mundos estão matematicamente de acordo um com o outro, né? Em relação ao outro. Então, por exemplo, a Lua, que é um astro, né? Que é o nosso satélite natural, ele tem influência sobre as marés. A Lua cheia se aproxima da Terra, cria uma influência física sobre o nosso mundo, através nos mares, né? E por aí vai. Por exemplo, quando há o eclipse também, que acontece, tem influência sobre a claridade do planeta, né? Fica escuro. Se o eclipse for durante o dia, escurece o sol e a gente fica no escuro por alguns minutos, enquanto ele passa. Então, um influencia sobre o outro em diversos aspectos, né, pessoal? Vamos aqui no 41. Pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? Respondeu: sim. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Olha, pessoal, vamos entrar numa parte muito importante aqui para o nosso aprendizado desse assunto, que é um aprendizado espírita, muito bom isso aqui para nós. Ele está dizendo que o mundo de matéria, ele pode desaparecer sem nenhum problema. E a matéria, ela será disseminada no espaço, sem nenhum problema. Porque Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Vamos já falar de raças aqui, viu? Não, eu vou logo dar um toque aqui, porque não sei se esse assunto de raças vai ser lá no outro capítulo, né? Eu vou dar um toque aqui para vocês. Então, pessoal, é o seguinte. Aí o pessoal pensa assim, será que a Terra vai deixar de existir um dia? Sim, pessoal, claro que vai, porque visto que ela é feita de matéria, ela teve um início, né? Ela teve uma formação. Até receber os primeiros seres vivos, ela esteve em formação. E nós vamos já ver isso aqui. E atualmente o nosso mundo é considerado que ele está ainda na adolescência, da infância para a adolescência. Dado a evolução do homem aqui na Terra, ele ainda está mais próximo dos mundos inferiores do que dos mundos superiores, que são mais evoluídos, né? Ele ainda está muito atrasado ainda, o nosso mundo. Mas ele está dando passos. Ele vai se transformar num mundo de regeneração, um dia, né? E ele vai cada vez mais evoluindo esse mundo. Mas, ele vai chegar a um ponto que vai deixar de existir, como todos os astros do universo, em um determinado momento deixam de existir. Por quê? Porque ele é feito de matéria. É como o nosso corpo, pessoal. O nosso corpo também não é feito de matéria. Ou seja, de qualquer maneira, o nosso corpo ele também desaparece. Mas o espírito não desaparece, pessoal. É aqui que eu quero que a gente observe o que é importante para nós. O importante para nós, meus irmãos, é o nosso espírito, não é o corpo. Claro que o corpo é importante para nós evoluirmos. Sem a encarnação nos mundos de matéria, nós não evoluiríamos. O nosso espírito não cresceria. Ele só cresce por conta das encarnações nos mundos de matéria. Eles, ficando no espaço, ele não evolui o suficiente para se tornar melhor, não. Ele só se torna melhor quando ele vem colocar em prática aquilo que ele se determina a fazer na vida espiritual. Aquilo que ele se programa a fazer.